Meu povo, caçador de mim. Você sabe de onde eu tirei esse tema, né? Que música é essa? Música do Milton Nascimento? Não é Milton Nascimento? Milton Nascimento canta essa música. E o Estevão Queiroga tem uma versão dele cantando essa música assim, linda, maravilhosa. Eu, caçador de mim. Nunca fomos tão caçadores de nós mesmos. Nunca fomos tão caçadores, nunca nos ocupamos tanto em nos acharmos. Só que a impressão que eu tenho é que nessa busca frenética por encontrarmos o nosso eu, muitas vezes nós nos perdemos mais ainda. Ou às vezes nós encontramos um eu falso, absolutizado, que não representa quem eu sou e às vezes funciona até como um rótulo que eu coloco sobre mim mesmo. Temos buscado muito nos encontrar e eu queria dar uma palavra de cuidado aqui aos caçadores de si mesmos. Uma palavra de cuidado. Cuidado com esse eu, essência. Esse eu como se fosse algo que transcende você, ou que está dentro de você num lugar perdido, que você precisa achar como uma peça de quebra-cabeça, esse eu absoluto que você está procurando achar, como se existisse um eu seu, que é uma coisa, e que você precisa achar aquilo, porque aquilo é você. Como se esse eu fosse quase uma entidade, algo que transcende você e que você precisa buscar. Existe um eu essência, mas esse eu essência, a gente vai conversar com ele no terceiro domingo. Ele tem muito mais a ver com Deus do que com você. Mas o que me preocupa nesses caçadores do eu é este eu absoluto, ou este eu como uma parte de mim. Gente que buscando esse eu, segue o seu desejo, como se o desejo fosse o eu. Ou está buscando freneticamente encontrar algo, quase como um mapa, para descobrir quem ele é. O eu, de todos nós, ele é fabricado num processo dinâmico e complexo. Ele não é estático. Ele não é algo que ficou lá atrás e que você perdeu e que você precisa voltar. Esse eu é daqui para frente. Esse eu é um processo. Ele tem a ver com as experiências que nós vivemos, tem a ver com as experiências que nós estamos vivendo, tem a ver com as experiências que nós ainda viveremos. Eu peguei uma frasezinha do meu livro, na abertura do meu livro 30 Semanas de Experiência com Deus, que eu falo, eu não sou o que como. O pessoal não diz, né, você é o que você come? Olha, se eu sou o que eu como, eu sou muita coisa. E muito. Nem o que leio ou faço, mas uma construção de tudo que eu vivi. Eu sou uma complexidade marcada também pelos momentos vividos e pelas escolhas feitas nas experiências da vida. Este eu parece não ser algo estático, algo que está fora de nós, ou que ficou no passado, que eu preciso resgatar. Esse eu é uma complexidade, é muita coisa. Eu com 13 anos, eu disse para o meu pai, eu quero trabalhar. E o papai me colocou para trabalhar num quiosquezinho de chaveiro. Eu ia lá cuidar daqueles fechar o estoque. Eu ia no mobilete, tinha uma mobiletezinha da Caloi, um capacete Induma, número 50, em cima de uma mobiletezinha. Era um peru da Sadia em Fortaleza, bem gordinho. Então era um peru da Sadia andando assim. Você olhasse, era o peru da Sadia andando no Fortaleza. Com 15 anos eu disse, pai, eu quero trabalhar mais, eu quero trabalhar de manhã e de tarde, eu quero trabalhar full time. Ele disse, mas se você trabalhar full time, você vai precisar estudar de noite. E aí ele não quis me colocar numa escola particular à noite. Ele quis me colocar numa escola pública à noite.
E eu estudei no Joaquim Albano, meu primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, estudei no colégio Joaquim Albano, ali perto da Barão de Student. E à noite, eu trabalhava de manhã, de tarde, estudava de noite. O que é o meu eu? Essa experiência que eu vivi formou o meu eu. Ao mesmo tempo, ela não define, continua não definindo o meu eu, porque eu tive outras experiências. Como foi importante para mim sair da bolha de uma classe média, estudava no Colégio Batista, que tinha as notas boas lá, eu fui para o Joaquim Albano, a média era 5, eu fui passado. Porque eu tinha matéria que eu tinha 10, 9, então eu fui passado. Como foi importante para mim conhecer pessoas. E à noite eu estudava tinha uma colega minha um colega que era faxineiro, tinha um colega que era jardineiro, tinha um colega meu que trabalhava como doméstica, e à noite estava lá estudando. Eu senti a diferença, pessoal, na hora de pegar na mão. Isso me humanizou. Isso me humanizou. Isso não é um eu. Isso faz parte da minha construção. É uma experiência de vida que faz parte da minha construção. Olhe para Jesus. O eu de Jesus. O eu de Jesus tem a ver onde ele viveu. O eu de Jesus teve a ver com quem ele... de ter nascido e ter sido logo perseguido, ter sido criado em Nazaré. Jesus foi criado em Nazaré. Você sabe o que é que isso significa? Nazaré era uma cidade de passagem de comércio. Tinha gente em Nazaré de todo lugar da região e do mundo. Passava por Nazaré. Jesus foi criado vendo gente de todo mundo. Jesus foi criado no meio de um lugar onde tinha muita prostituição. Quando Jesus chega para aquela mulher, a mulher adúltera, e ele conversa com ela, ele sabe o que é a dor dela, ele cresceu vendo aquilo. O lugar onde nós nascemos, o lugar onde nós vivemos, tudo isso forma o nosso eu, tudo isso faz parte da construção de quem nós somos. E a maneira como nós reagimos diante das experiências vividas, irá fabricar o nosso eu, de uma forma ou de outra. Lá no Colégio Joaquim Albano, eu tinha tinha vários colegas, e eu tinha um colega que também tinha vindo de uma classe média alta. E ele tinha uma postura completamente diferente, ninguém gostava dele, porque ele tinha uma postura de superioridade sobre os outros que ele estava. Ele estava vivendo a mesma experiência que eu estava vivendo. Eu reagi de uma forma, isso construiu o meu eu de uma forma. Ele reagiu de uma outra forma, isso construiu o eu dele de uma outra forma. Pode ser que depois ele tenha tido outras experiências que tenham ajudado ele a humanizar mais em muitos aspectos. Então a gente olha para a Bíblia, e hoje eu vou passear por algumas histórias e alguns personagens. A gente vê Josué e Caleb e os espias lá em Números 13. Todos tiveram a mesma experiência, mas eles tiveram olhares diferentes. E a partir do olhar diferente, a história deles foi sendo construída de uma forma ou de outra. O eu foi sendo fabricado. Porque eles vão lá ver a terra prometida. Todos viram a mesma coisa, não foi? Mas quando eles voltaram, uns chegaram com um sentimento e com uma postura, e os outros chegaram com outro sentimento e outra postura. Josué e Caleb chegaram dizendo o quê? A terra é maravilhosa, é do jeito que o Senhor falou, lá tem uns gigantão, mas a gente vai detonar esses gigantes. Os outros chegaram, Deus trouxe a gente aqui para a gente morrer aqui. Deus trouxe a gente aqui para a gente morrer aqui. E nós somos como gafanhotos diante desses gigantes. Aí pode ser que você esteja pensando, não, mas foi justamente porque eles tinham um eu diferente. Não. E aí é o trocadilho que eu faço, eu até escrevi para não me perder. Josué e Caleb tiveram um olhar positivo e por isso se transformaram em grandes guerreiros? Ou porque eram grandes guerreiros, eles tiveram um olhar positivo? Isso é igual o ovo e a galinha, meu povo. Não adianta a gente ficar querendo resolver isso. Nós temos sim uma experiência, um eu que vem com uma bagagem. Mas diante da experiência, nós nos posicionamos. E do posicionamento diante dessa nova experiência, eu vou construindo e vou fabricando um novo eu. Eu vou fabricando uma nova história.
Eu vou fabricando uma nova postura. Ele podia ter voltado e ele se transformou depois num grande guerreiro. Ele se transformou depois em um grande guerreiro. Senão nós vamos achar que todo mundo está determinado a agir de forma X ou de forma Y. E nós não estamos. Josué era um guerreiro, por isso que ele olhou e falou desse jeito. Não, ele se tornou um guerreiro porque ele tomou uma postura distinta dos outros em relação à experiência que ele estava vivendo. O nosso eu é dinâmico, ele vai sendo construído. A caminhada, ela tem fabricado um novo eu. O Estevão Queiroga tem uma outra música que é A Partida e o Norte, que ele diz o seguinte: o fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Ele continua e diz: por sobre a estrada anoiteceu e amanheceu. É nossa vida, anoitece e amanhece, amanhece e anoitece, é a nossa estrada. E eu vi que os dias sombrios, eles também são teus. E eles são uma oportunidade de crescer, de fabricar um novo eu também. O homem que eu parti de casa se perdeu. E o normal é que o homem que parte de casa se perca. Porque se ele parte de casa e não muda nada, ele parece que ele não está caminhando. Porque a caminhada fabrica um novo eu. E a caminhada fabricou um novo eu. O homem que partiu de casa se perdeu. Por que ele se perdeu? Porque ele foi viver algo. E quando nós vivemos algo, nós não somos mais os mesmos. Nós mudamos. Eu me encontrei nessas férias num colega que estudou comigo no seminário há quase 30 anos atrás. E a gente, numa conexão muito forte de tudo, conversando sobre várias coisas. E ele dizendo que ele não está conseguindo mais ter relacionamento com muitas pessoas lá da época do seminário, porque as pessoas ficam dizendo que ele mudou demais. Aí ele disse: cara, mas eu sou a mesma pessoa. Aí eu interrompi e disse: cara, nós não somos mais as mesmas pessoas. Eles é que parece que são as mesmas pessoas, estão fazendo as mesmas coisas, estão pensando do mesmo jeito. Eles estão tendo as mesmas ideias, eles estão fazendo igreja da mesma forma. Eles estão estacionados, sem sair, sem fazer o movimento. E no movimento é normal que o meu eu se perca e que a caminhada fabrique um novo eu. Um novo jeito de olhar, um novo jeito de perceber as pessoas. Se você é a mesma pessoa e o mesmo eu estático, você deve estar parado. Porque se nós estivermos nos movimentando, nos relacionando com pessoas, lendo livros, lendo a Bíblia, estudando, trabalhando, nós vamos nos perder deste eu que saiu e na caminhada nós vamos construir um novo eu. Cabe a nós, se esse eu que nós vamos construir a partir das experiências vividas, ele será um eu melhor do que o que partiu de casa ou pior, mas será um novo. Ele não será o mesmo. Eu não sou o mesmo. E não quero ser o mesmo. Eu casei com a Aninha, a gente está casado há 23 anos. Eu não sou o mesmo marido. E ela não é a mesma esposa. Amém, meus irmãos? Agora tem gente que piora, né? Tem gente que piora, vai fabricando um novo eu cada vez pior. O desafio nosso é de viver e caminhando a gente vai mudar. A gente vai ter mudança. A gente vai viver algo diferente. Esse mês de dezembro, finalzinho do mês de dezembro, eu tive uma experiência muito difícil. Eu fui fazer um enterro, um culto fúnebre, de uma pessoa que é aqui da Candeias, embora passou um bom tempo sem frequentar, mas é aqui da Candeias, e perdeu o seu esposo, que estava com câncer, e pegou Covid e não resistiu. E eu fui participar desse momento isso agora, no final de dezembro. Eu fui participar desse momento de gratidão pela vida dele, de pedir ao Senhor consolo, aquele momento que a gente chama de velório, né?
E ele deixou um filho de 9 anos. E eu estava lá na Eternos, com o caixão aqui, a mãe, pessoa muito querida, com o filho de 9 anos na perna. E quando eu comecei a falar, eu olhei para ele, olhei para ela, e eu tenho sempre essa coisa de falar muito com as pessoas mesmo, não ficar falando de conceito, mas falar para as pessoas. E eu percebi que esse menino estava olhando para mim e prestando atenção em tudo o que eu estava falando. Foi muito difícil. Eu fiquei acabado o resto do dia. Mas uma das coisas que eu não consegui, e eu ainda vou dizer isso para a irmã, foi olhar para ele simplesmente com um olhar de vida interrompida. Porque esse menino pode se tornar um grande homem. E essa experiência que ele está vivendo de perder o pai com 9 anos de idade, ela vai fazer parte da sua construção. Ela vai ter a ver com a construção do seu eu. Onde que isso vai dar? Vai depender das experiências que ele vai viver, da maneira que ele vai reagir a essas experiências, da forma que ele vai se posicionar diante da vida, da forma como a mãe, que é maravilhosa, e dos amigos que estavam lá, que é uma turma maravilhosa também, vai acolher, vai abraçar, vai depender de muita coisa. Vê como é complexo? Tem a escolha dele, tem a ação das pessoas. É uma situação muito complexa, ela não é uma situação reta. Embora eu não queira minimizar a perda, porque a perda é absurda, mas eu consigo olhar para a vida dele e dizer: menino, você tem uma vida incrível para viver. E o seu eu vai ter a ver com isso. O seu eu vai ter a ver com isso. Estou com o Vitor aqui na primeira fileira. O Vitor levou um tiro na cabeça quando era criança, 5 anos. Isso construiu o teu eu. Foi dor, foi muita coisa que aconteceu. Mas quem você é hoje, o homem que você se tornou, o pai que você é, o marido que você é, o trabalhador que você é, teve a ver com todas essas lutas que você enfrentou. Tem a ver com isso. Eu poderia sair falando aqui, o Cauê perdeu o pai, adolescente. Tem tantos aqui que passaram por situações, e esses episódios, eles marcaram a vida de vocês. E eles sim, fizeram com que vocês tivessem assim a possibilidade ali de construir um novo eu a partir disso. Estava determinado que este homem ia morrer de câncer, ia deixar um filho de 9 anos? Não estava determinado isso. Não creio dessa forma. Mas aconteceu, e acontecendo, há a possibilidade de na caminhada se construir um novo eu. Nelson partiu. Faz falta tremenda, enorme até hoje. E essa partida do Nelson deu condição a vocês de construírem um novo eu. É dinâmico o processo. É dinâmico. Quem é a Joana hoje? Quem é a Joana se o Nelson estivesse vivo ou não tivesse? Era diferente. Quem é a Cleide hoje? Que força vocês têm se tornado? Que vida vocês têm vivido? Perdemos o Mário. Veja o pequenininho dele. Cara, ele tem uma família incrível, ele tem avós incríveis, ele tem muita coisa para viver. A nossa dor, ela não determina que tipo de eu nós seremos. Embora ela tenha influência. Mas nós somos livres para reagirmos a esta dor de uma forma que a gente construa e seja fabricando um novo eu. Eu não vou falar muito, porque senão vai demorar muito, eu vou ficar falando aqui até amanhã. Mas José do Egito foi um homem, um jovem, que pequeno, os irmãos já brigavam com ele, porque ele tinha um sonho que ia ser melhor, o sonho de que ele ia ser melhor que os irmãos, e ele contava isso para os irmãos, deu uma confusão doida, até o dia que resolveram dar fim nele, iam matá-lo, não quiseram matar. Vocês conhecem a história, não quiseram matar José, acabaram colocando José para
para ser vendido como escravo, ele vai como escravo para o Egito. E lá no Egito, como escravo, o que acontece com ele? Ele se destaca. Ele se destaca, quer dizer que ele não sofreu? Vocês acham que José não sofreu? Parece que a gente está lendo a Bíblia, e parece que José está vivendo assim, voo de brigadeiro, né? Ele está vivendo voo maravilhoso. Não, cheio na hora de dormir, o que passava na cabeça dele, e a raiva dos irmãos, mas no meio dessa dor toda, ele conseguiu ser honesto, ele conseguiu se destacar na prisão, ele conseguiu se tornar depois mordomo de Potifar, e depois a mulher de Potifar quer dar em cima dele, quer agarrar Zezinho, Zezinho não deixa, e Zezinho corre, porque Zezinho podia ter deitado com a mulher de Potifar, não podia? Isso ia ter feito diferença na vida dele? Ia ou não ia, meu povo? Ia, mas ele faz o quê? Ele corre. Aí a bicha vai e pega o negócio da roupa dele, e diz que ele tentou agarrar ela, ele vai para onde? Para a cadeia. Lá ele se destaca. Ele se destaca de novo, ele interpreta sonhos, ele interpreta o sonho do faraó. Ele se transforma em governador do Egito. Depois ele vai alimentar a sua própria família. Vocês percebem? Vocês percebem? Quem é José? Interessante que ele não é José de Jacó. A gente conhece ele como José do Egito. Foi aonde ele fabricou o novo eu. A partir de muita luta, ele fabricou esse novo eu. Chegou uma hora que depois dos 7 anos de fartura, que José, ele chega, Gênesis 41, ele tem 2 filhos. Olha o nome que ele dá aos filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Você tem noção o tanto de saudade que ele tinha do pai e o tanto de mágoa que ele tinha dos irmãos? Ele coloca o nome do filho dele de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa do meu pai, todo o sofrimento que passei e da casa do meu pai. Deus me fez esquecer. Foi um novo eu que foi construído a partir de perda, de abandono, de um bocado de coisa, mas ele chega ao ponto da vida dele que ele coloca isso no nome do filho. Tem tão a ver com ele isso. Tem tão a ver com o novo eu, com a caminhada dele, que ele coloca o nome do filho para marcar isso. E o outro filho qual é? Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Quero destacar 3 coisas nesses versículos aí. Primeiro, a palavra esquecer. Paulo vai dizer o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Tem hora que para a gente conseguir fabricar um novo eu, e um novo eu saudável, feliz, próspero, nós precisamos esquecer. Nós precisamos parar de remoer alguma dor ou alguma perda que a gente tenha tido na vida da gente. Ao ponto de você colocar o nome do seu filho de Manassés, dizendo que Deus te fez esquecer do sofrimento que passou nessa terra e na casa do pai. Segunda palavra é prosperar. José venceu. Nós não devemos e não podemos usar as coisas ruins da vida da gente para justificarem a gente não estar conseguindo prosperar. Tem hora que a gente precisa entender que sim, dá para prosperar mesmo sendo vendido como escravo. Dá para prosperar mesmo dentro de uma cadeia. Dá para prosperar mesmo sendo mordomo de Potifar. Dá para prosperar mesmo você sendo
injustiçado pela mulher de Potifar. Dá para prosperar. Por que dá? É a terceira palavra desses 2 versículos, que se repete 2 vezes. Deus. Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. Deus entra na história da gente e ajuda a gente a fabricar um novo eu a partir das experiências e até mesmo das tragédias e das desgraças que acontecem na vida da gente. Deus faz toda a diferença. Aí eu vou para a história de Noemi. Porque Noemi era uma mulher casada, com 2 filhos, tudo bem na vida dela. 2 noras, o marido morre. Depois de 10 anos morrem os 2 filhos. E ela fica com as 2 noras. Tem uma hora que ela chega para as noras e diz assim: norinhas, vazem. Eu não tenho mais nada para dar para vocês. Vão refazer a vida de vocês. Uma vai embora, mas Noemi diz: eu não vou embora. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu estarei. Onde você pousar, eu pousarei. Conhece a história, né? Ela fica com Noemi. E sabe que o sofrimento de Noemi foi tão grande que tem uma hora que ela quer mudar de nome. Ela não quer mais aceitar que chamem ela de Noemi. E olha o que ela diz: então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, ambas aí é Ruth e Noemi, foram até Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, que significa amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. A história nós conhecemos. Ruth casa, e o final da história é Noemi com um neto no braço. Por causa da lei da época, Boaz, que casa com ela, era da família, então ele pôde recuperar, e teve todo um processo legal, que aí ele continuou a descendência dela, né? E do filho de Boaz vem a descendência de Jesus. Termina ela com o menino no colo, mas aqui nesse momento ela colou a dor dela com a identidade dela. Ela colou. Não deixe sua dor e sofrimento colarem em sua identidade. Ela diz: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. O que ela está dizendo, meu povo? Eu não sou mais a mesma pessoa, eu quero até um outro nome, porque a minha vida hoje é uma desgraça. E eu sou uma pessoa amarga pelo sofrimento que eu tenho passado. Mas quem entrou na vida dela? Deus. E faz toda uma obra na vida dela. E no final ela está... O texto não chega a dizer que logo depois, o texto não chega a colocar assim que Noemi não quis mais ser chamado de Mara, porque agora o seu sofrimento tinha passado. Mas fica nítido ao olhar a cena do livro, de que ela está com um bebê no colo, que é o neto dela, e o texto faz questão de ressaltar e de dizer: está Noemi em seus braços com seu neto. Uma mulher que não tinha mais nada. E que Deus age na história dela e faz diferença. E aí, meu povo, a história de Saulo não é uma história diferente. Se a caminhada fabrica um novo eu queria dizer a você que caminhar no caminho fabrica um eu maravilhoso. E o caminho que eu estou falando é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo era matador de crente.
Paulo era perseguidor da igreja e ele se transforma em um discípulo de Jesus a partir do encontro com ele. Se tem alguém que muda o nosso eu, que faz o caminho com ele, o caminhar com ele, fabricar um novo eu ao nosso Senhor Jesus. Paulo está no caminho de Damasco e Paulo cai do cavalo, fica cego. Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele vai até o discípulo, vai até Ananias. Ananias restaura a visão dele. Ele se transforma a partir de então num discípulo de Jesus. E ao contrário de Abraão, que quando tem um encontro com Deus, muda o nome, de Jacó, que quando muda o nome, vai ser Israel. O nome de Saulo é mudado para Paulo de uma forma muito sutil no capítulo 13 de Atos. Ele vem sendo chamado de Saulo, e tem uma hora que o próprio evangelista Lucas para de chamar ele de Saulo e passa a chamar ele de Paulo. E ele foi se distanciando completamente daquele Saulo que perseguia a igreja, para se transformar no Paulo que morria pela igreja, que era preso pela igreja. Lucas simplesmente lá em Atos 13, ele diz assim: Saulo, também chamado Paulo. E a partir daí, ele não chama mais ele de Saulo. Ele só chama ele de Paulo. A caminhada fabricou um novo eu. O encontro com Jesus fabricou um novo eu. E Paulo depois vai dizer lá nas suas cartas, em Gálatas 2:20, ele diz: estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, meus irmãos? Você consegue dizer isso? Já chegou um momento na tua vida em que você percebeu que a sua caminhada com Deus fabricou um novo eu? De que a luz que era para te cegar te fez ver Deus? De que você saiu de casa e esse eu se perdeu, e graças a Deus que esse eu se perdeu, e a caminhada e o caminho com Cristo fabricou um novo eu. Olha o que Paulo ainda diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E Paulo vai sendo transformado até o final dos seus dias. Nós vamos na caminhada com Cristo sendo transformados dia após dia, de glória em glória, tendo a nossa vida transformada. Paulo, no começo do seu ministério, nas cartas ali de Corinto, ele quer entregar o irmão a Satanás, ele é extremamente rude, ele é extremamente duro. Quando você vai ler as cartas da prisão, nós temos um Paulo que fala da graça com muito mais propriedade. A gente tem um Paulo que não apenas se transformou de perseguidor para discípulo, mas ele transformou num discípulo cheio de amor. E esse processo na vida da gente é constante. A caminhada com Jesus fabrica um novo eu. E graças a Deus por isso. Graças a Deus porque caminhando com Cristo eu posso ser melhor amanhã. Eu posso caminhando com Ele e fabricando um novo eu, tendo experiências com pessoas, com a vida e mudando. A Candeias não é mais a mesma, a Candeias está fazendo 20 anos. A Candeias mudou nesses 20 anos, muito. E se somos uma comunidade viva, que caminha com Cristo, vamos continuar mudando, porque a caminhada com Cristo fabrica um novo nós. Ela fabrica um novo nós como igreja. Ela fabrica algo novo para a gente viver. E o convite que eu tenho a te fazer: não tenha medo de caminhar com Jesus. Você quer se achar? Caminha com Jesus. Caminha com Ele. Porque nessa caminhada, o caminho irá fabricar um novo eu. E este novo eu será infinitamente melhor do que esse que está aí.
E que esse que está aí se perca, para que na caminhada nós sejamos transformados e o caminho Jesus esteja fabricando um novo eu em nossos corações. Amém, pessoal?